tentar resumir bem, porque eu aprendi a fazer algumas reuniões bem rápidas. Naquela DRE enorme, né? As meninas que estão aqui não me deixam mentir. Bom, agradecer esse espaço de fala no evento do Cinesp, que é um sindicato que eu respeito demais. Eu tenho carreira na educação, sou gestora, sou supervisora escolar. E agradecer também o acolhimento dessa casa, em nome aqui do vereador Véspoli, do nosso querido também vereador Eliseu, que foi para outro compromisso, e também o espaço de ocupar essa fala com tanta gente de referência no assunto da violência nas escolas, né? Eu vou falar um pouquinho como parte e membro do conselho. Eu sou conselheira titular do Conselho Municipal de Educação, sou presidente da Câmara de Anos Finais e do Ensino Médio, então tem muita correlação com o tema da violência, né? Adorei ouvir a voz da estudante Luísa, que tem o mesmo nome da minha filha, que também está saindo do ensino médio agora, e também das famílias. Acho que são vozes que a gente precisa considerar quando a gente fala desse tema que envolve a todos nós. E falar um pouquinho de como se desenvolveu esse olhar, esse cuidado da Diretoria Regional de Educação também, né? E feliz aqui de encontrar a Lara, porque ela vai ser minha professora no mestrado. Eu estou fazendo gestão pública, né? E a gente já tinha... eu já tinha tido um contato com ela, mas nunca pessoalmente. Então, agradeço muito mesmo. O que eu queria retomar um pouco é que a nossa história de estarmos aqui hoje falando de violência é porque a gente vive a escola democrática. A gente vive a escola democrática de um jeito que nenhuma outra geração viveu. Porque era natural, antes da democratização do nosso país, né, a gente expulsar as crianças, os adolescentes problemáticos, né, que trouxessem alguma perturbação à ordem, ao andamento comum das coisas das escolas. A escola elitista, ela não tinha lugar para quem saísse um pouquinho da curva, né, para quem se rebelasse contra algumas coisas que, inclusive, estavam erradas, né. A escola não tinha lugar para as questões de deficiência, para a inclusão, para a equidade. Então, se a gente está olhando com preocupação para as situações graves que aconteceram, é porque elas nos tocam, né? A gente tem muito a aprender ainda nesse caminho democrático. Mas mostra para a gente que a gente acolhe, que a gente está lá recebendo esses estudantes todos os dias. E se eles abandonam, se eles ainda não comparecem, quer dizer que a gente ainda tem um desafio. Porque a escola ela deixou de institucionalizar a exclusão, mas ela pode acontecer quando o estudante não se sente pertencente àquele ambiente, né? Eu não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Extraordinário, e é incrível esse filme por várias óticas, né? E ele termina dizendo assim: todo mundo devia ser aplaudido uma vez na sua vida, de pé, né? Porque a história de cada um importa muito. Enquanto a escola não estiver conseguindo isso, ela não está cumprindo todo o seu papel, né? E isso também aparece no livro do Ziraldo, uma professora muito maluquinha, em que a professora, lá na década de, sei lá, 50, 60, ela conseguia enxergar cada um dos seus estudantes, e ela fazia um concurso para que cada um ganhasse ao longo do ano. E ele diz que o último ganhador foi um vencedor em cuspe à distância, porque ela identificava os talentos dos estudantes e fazia com que eles aparecessem, né? Mas, assim, fora essas questões que são, assim, exemplos, né? O que a gente tem que considerar é que na rede municipal a gente tem um papel importantíssimo, primordial, do diretor de escola e da equipe gestora. Eu falei isso na DRE para os diretores: se a gente não teve um caso fatal em escolas municipais, e lá na região, por exemplo, a gente também lidou com inúmeras situações de março a abril, né? A gente não teve porque as situações chegam no diretor de escola. Alguém fala, né? O estudante se sente à vontade para comentar com alguém da equipe, que avisa o professor,
que diz que tem alguma coisa na mochila de um deles, né? Uma família escuta um comentário do filho, da filha, pela rede social, que tem alguma divulgação ali, e aquilo chega no diretor da escola. E chegou com a gente tendo a possibilidade de auxiliar, né? Então, isso é importantíssimo, né? Essa possibilidade de diálogo e de solução do problema, ela existe porque existe também uma relação de confiança na escola, nas pessoas que estão ali gerenciando esse trabalho. E a gente precisa valorizar muito isso, né? Então, falando um pouquinho do que o Conselho Municipal desenvolveu e ainda estuda sobre o tema, a gente teve uma recomendação, que é a recomendação 5 de 2019, então ela antecede até esses casos mais graves, já de preocupação com as violências. A gente tem muitos membros do Conselho que estão na ativa, né? Na época, diretores de escola, supervisores escolares, e a gente já estava trazendo muito a temática com preocupação. E aí nós acabamos produzindo nessa recomendação, e agradeço a Norma, porque foi também por ter acompanhado esse trabalho que ela me convidou para estar aqui hoje, né? A gente foi desdobrando os conceitos teóricos da violência especificamente escolar. E a gente entendeu que ela é um reflexo da violência contra crianças e jovens, né? Às vezes essa violência acontece fora da escola, e em algumas situações ela pode acontecer dentro da escola, sem que a gente tenha essa percepção e o encaminhamento adequado dessas situações, né? Então, a gente verificou vários tipos de violência, estudou isso e expôs isso na recomendação, né? A gente também teve a oportunidade de colocar ali o que é importante para a gente prevenir, o que a gente já conta hoje no ensino municipal e que são verdadeiras possibilidades mesmo da gente fortalecer formas de agir e estudar e encaminhar situações dentro da escola. E dentro dela, sem dúvida, o NAAPA, que é uma referência para nós, né? As comissões de mediação de conflito, elas não dão conta de todas as situações de violência, mas elas possibilitam, inclusive, o debate entre os próprios estudantes daquilo que incomoda na escola. Então, elas são muito importantes, né? O incentivo à participação e o protagonismo do estudante na tomada de decisão, pelo Grêmio Estudantil, ele se sentir partícipe, ele encontrar esse ambiente também que ele pode ser ele mesmo ali na escola, né? E uma das principais situações da gente também se preocupar, e a Márcia, que é a coordenadora central de SME do NAAPA, ela traz muito isso para a gente, da nossa preocupação com o desenvolvimento e aprendizagem, porque o conhecimento ele é estabilizador das emoções, ela nos ensina isso. E no final ali da infância e na adolescência, são esses estímulos que vêm em turbilhão na vida da gente, né? E a gente não pode esquecer que a gente também passou por essa fase. E quando você tem o interesse pelo estudo, pela leitura, pelo envolvimento nas pesquisas, aquilo ocupa a sua mente, ocupa os seus interesses, né? Os debates sobre as questões atuais, né? Desses grupos extremistas, do armamento, não armamento, são super importantes para serem desenvolvidos em conjunto com os adolescentes e crianças, né? E é isso, eu acho que a recomendação traz um pouco de orientações, encaminhamentos, situações que a gente precisa olhar para não falhar mais como escola, né? Agora, no sentido desse momento mais difícil, dessa crise, vou falar um pouquinho sobre como a gente organizou em termos de ação da SME e da DRE. Uma delas é a ampliação do NAAPA, que já está acontecendo, né? Outra, a gente não largar, não abandonar esse olhar de acolhimento. Por mais importante que seja uma ação de segurança pública ou da GCM em casos extremos ou de violência confirmada, a gente vai precisar desse apoio nessas situações. Os encaminhamentos são internos à escola, são afetos às relações que acontecem na escola,
né? Então, a gente tem que ter esse olhar, é muito importante, porque o olhar da equipe gestora, da equipe escolar, dos professores, precisa continuar sendo guiado por esse sentimento de proteção aos estudantes, a todos e a cada um, inclusive aquele que potencialmente poderia desenvolver uma ação de violência. A gente não pode abrir mão desse papel enquanto escola, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as influências externas ao nosso trabalho. Volto a dizer, elas são importantes, toda escola tem que ter um mínimo de segurança, um mínimo de conhecimento sobre como acionar nas situações extremas, né? Mas o cotidiano, a identificação, o cuidado precisa permanecer como a principal função da escola, né? Quando a gente tem, por exemplo, eu vou também trazer um pouquinho de lenha para essa fogueira, né? Primeiro falando da segurança, esse apelo excessivo para detector de metais, grades, isso gera uma relação de não confiança com o teu público. Eu estou desconfiando do meu estudante. Aquele ambiente, ele não é acolhedor, ele vai ser hostil, né? Então, a gente quer não precisar chegar nisso. A gente quer que a escola, pelo contrário, derrube grades, possa derrubar muros, isso é um sinal importante, né? E até a Thelma Vinha, que esteve no evento do Cinesp, né? Foi muito importante ela pontuar que redes de ensino que mais investiram nessa hostilização da segurança não tiveram resultado melhor em relação a ataques coletivos, inclusive no plano internacional, né? Na cidade de Nova York, por exemplo. Então, a gente precisa olhar para isso. A presença de psicólogos na escola é algo que a gente também precisa olhar com cuidado, porque tem um risco da gente depositar naquela única pessoa toda a responsabilidade pelo equilíbrio emocional ali presente. O que a gente precisa construir é esse olhar de acolhimento para cada profissional que atua. Então, se o número de referência é menor, a gente precisa de mais gente apoiando, é uma outra história, né? Mas você ter essa presença, às vezes, isenta os outros profissionais daquela responsabilidade de atuar, né? Nas situações e nas relações humanas como precisa ser feito. É a mesma coisa. A gente tem um problema lá com o filho adolescente, com a criança, a gente vai levar na terapia, né? Chega em casa, é você e o seu filho. O terapeuta não está ali falando, faz isso agora, Rosana. Fala para ele disso. Não, né? É você com as suas relações. E a gente tenta fazer um pouco isso na escola também. E, assim, o que eu acho que foi importante da condução das situações, a gente acabou criando protocolos, vindo da secretaria, tem o comitê, né, que tem até sido mencionada a questão da participação. Mas foi importante os diretores sentirem uma certa segurança de alguns procedimentos que eles podiam tomar, a gente retomar o acionamento do NAPA, no protocolo de acionamento, por exemplo, da segurança, da GCM ou da Polícia Militar, a direção escolar saber diferenciar o que é uma real ameaça ou não é super importante. Porque o caso que, por exemplo, a Thelma trouxe, o estudante levou uma faquinha de manteiga na mochila de margarina, sem ponta, sem capacidade de ferir ninguém, e ele foi surpreendido com aquilo porque ele queria se defender, né? Então, a gente pontuou muito com a direção, com os diretores e diretoras, assim, você soube de uma situação possível, identificou uma possível autoria e conseguiu dar conta do caso de forma educativa, a gente vai fazer o nosso papel de escola. A gente não precisa de outras interferências. Agora, eu tenho uma ameaça, eu tenho uma foto, eu não consegui identificar, eu não sei em qual turma está acontecendo aquilo, talvez eu precise acionar. E dali para frente, a gente está compartilhando com as autoridades policiais e de segurança a responsabilidade por aquela criança ou aquele adolescente, né? Então, a gente pontuou muito isso, acho que foi importante para as escolas terem essas orientações. Em conversas muito abertas, a gente retomou as questões pedagógicas, a gente sabe que a falta diária do professor é alguma coisa que precisa ser bem estudada, né? Estamos investindo nisso e pedindo isso para os diretores, porque acho que a gente nunca teve tantos contratos e agora autorizações para concurso, e mesmo assim essa questão aparece.
Então, no nosso fórum lá de diretores e de conversa, uma das coisas que a gente falou foi assim, aproveitem os recursos dos projetos. Se você tem direito a um professor do integral, coloque esse professor do integral. Se você tem direito a um professor de referência da educação especial, coloque esse professor, crie a sala. Vai usando todos os recursos que a SME disponibiliza, porque isso faz falta. Você tem possibilidade de ter o professor, o PAP? Tem que ter o PAP. Tem que ter o POA, que auxilia o coordenador pedagógico, né? Parece bobagem, mas todos esses recursos, eles estabilizam o trabalho da escola e deixam a equipe mais disponível para quando ela tem um problema de violência, por exemplo, né? E continuarmos trabalhando nessa falta do professor, que é assim um desafio imenso, acho que de qualquer gestão e que a gente tem levado também como uma necessidade, né? Eu acho que é isso, gente, que eu ia trazer e dizer que a gente fica muito triste, preocupado com os episódios que aconteceram e que foram fatais, mas a gente só está discutindo e vivenciando essas situações porque a gente vive a escola democrática que não exclui o estudante, né? E a gente está aqui por eles e eles têm o lugar deles nas nossas escolas, né? Todos e cada um. Acho que é isso. Obrigada, viu?